O conteúdo do vídeo de hoje é bem legal aí, espero que vocês curtam. Separei aqui alguns valores de mercado, porque hoje se fala muito como tá absurdo os valores, e a Jovem Pan ontem fez um debate e eu separei um conteúdo fantástico aqui para a gente conversar, debater. Se você é novo aqui, pedir para você se inscrever aqui no canal, utilizar o botão hypar do vídeo, porque isso me ajuda, e deixar o seu like. Antes da gente ir para os valores de mercado, eu queria lembrar vocês aí para conhecer a Golcase. A Golcase é parceira nossa aqui do canal. Se você ainda não conhece, a Golcase faz itens incríveis aí, licenciados dos clubes de futebol, no nosso caso aqui o Palmeiras. Curto muito vários itens da Golcase e também tem um carregador portátil que me salva várias vezes. Então você vai encontrar vários itens licenciados do seu time do coração. Conheça a Golcase e utilize o cupom GOLPORCO, que é o nosso cupom que está aqui na descrição do vídeo. Bom, meus amigos, o Palmeiras pensa em renovar com o Mike, por incrível que pareça. O Santos quer trucar aí com contrato longo e já queria o pré-contrato assinado esse ano. O Palmeiras pretende renovar com o Mike porque, para o Abel Ferreira, é peça fundamental. No Santos, acredito que o Mike chegaria para ser novamente um lateral, e aqui no Palmeiras, o mais absurdo é que ele briga pela camisa 7. Ou seja, o Palmeiras muito bem podia não renovar e abrir o espaço natural para a cria da base, para a joia da base, que é o Gilberto, que é um ótimo jogador. Mas o Abel pensa no Mike como um segundo lateral, ou seja, como um MD, né? Um meia de ligação pela direita ou até mesmo um meia direita aberto. Eu acho absurdo, acho que já deu o tempo do Mike, já deu o tempo do Marcos Rocha. O Palmeiras deveria sim ir ao mercado, trazer um cara com capacidade de zagueiro lateral e subir o Gilberto, porque nós teríamos o Giai, que faz lateral, volante zagueiro, hoje zagueiro. Iríamos atrás de um zagueiro lateral, a Europa usa muito esse tipo de jogador, e aí teria o Gilberto como uma opção mais ofensiva, mais box-to-box. Eu acho que esse seria o cenário natural. Queria saber a opinião de vocês. Vamos lá no debate da Jovem Pan de ontem, pegar um trechinho ali e mostrar o conteúdo que eu separei, que é muito relevante para quando se fala de mercado da bola e toda essa grana que o Palmeiras gastou no mercado, que está todo mundo falando que foi uma grana exagerada, e a gente vai na essência do problema agora. Cola aqui. Meus amigos, eu separei aqui então, para a gente falar a questão, sair do Mike, né, e ir para quanto que o Palmeiras está investindo, se está certo, se está errado e por aí vai. Beleza? Vai aparecer aí para vocês, eu acho que não vai estar imagem escura, mas eu vou colocar aí na tela uma situação para a gente debater. Olha só. Vai ficar escuro aí, mas eu vou mostrar aqui para vocês o que eu separei, que não faz sentido, né? A Jovem Pan, ela fala aqui nesse trecho de vídeo, o debate inteiro gira em torno do preço dos jogadores. Eles falam assim, não faz sentido. O Palmeiras está gastando 14 milhões de euros no jogador Ramon Sosa. É bom? E aí, em geral, o que os caras falam aqui, tá? A gente não vai poder colocar o vídeo inteiro, mas em geral eles falam que não é razoável gastar isso no Ramon Sosa. E vocês sabem que eu sou curioso e qualquer um tem acesso a essas informações que eu vou passar aqui. Quanto é que o Palmeiras gastou em determinados jogadores há menos de 10 anos atrás? Ou seja, menos de 10 anos atrás, qual era a precificação? E se a nossa moeda era mais compatível, por que não se fazia essa correção? Porque muita gente vai falar assim, mas tem que ver a diferença da moeda. Mas, pô, o europeu não é bobo. Porque lá atrás ele não cobrava da gente um caminhão de dinheiro, sabendo que a diferença era de 3, 3,5, 4. Às vezes até menos, dependendo da época que você buscar essas negociações. Então isso é importante para a gente ter um ponto de vista aqui do debate. Por que se paga? Eu acho que algumas coisas que foram colocadas aí publicamente, que existem empresários que no salário do jogador ganham 100, 200 mil mês de repasse. Eu não estou falando só no Palmeiras. O Palmeiras deve ter isso, mas em outros clubes já foi denunciado essa situação de que o empresário ganha, né, essa participação durante tanto tempo no contrato. E isso deixa e torna essa movimentação mais cara. Escuta esse trecho aqui do programa, o que o pessoal da Jovem Pan fala, aqui no caso é o Piperno, sobre esses valores. E eu tenho uma desconfiança, mas assim, se a gente pega dinossauros da comunicação e eles não citam, eu acho que não sou eu que tenho que citar aqui o que acontece debaixo dos bastidores ou por trás das cortinas, né? Se os caras que estão aí há 30, 40 anos do jornalismo, eles especulam as coisas, imagina eu, que tô há
sei lá, 10 anos fazendo aqui o conteúdo, não sou jornalista em formação e nem pretendo. Imagina quem sou eu para falar, né? Mas vamos lá, vamos ver o que eles falaram, um trechinho em torno desse debate do Sousa. Foi caro ou não foi? Pra gente entender aqui, vamos lá. Muita naturalidade, porque a gente estava falando outro dia de um Palmeiras que já gastou esse ano mais de 400 milhões de reais e com o Sousa agora vai bater em meio bi. Óbvio que fez vendas importantes e tal, também entrou muito dinheiro, é fato. Mas assim, para gastar 14 milhões de euros em um reforço, eu acho que tem que ter um cuidado redobrado, né? Quer dizer, você tem que fazer, de fato, um scout melhor e tal, avaliar mais o risco, porque essa é uma aposta. O Palmeiras está fazendo uma aposta de 14 milhões de euros. Leila Pereira vai entregar o caixa do Palmeiras negativo e vocês vão me cobrar dessa declaração. Tá? Eu queria que vocês me cobrassem em 2027 sobre essa declaração. Por que eu tô falando dessa declaração? Eu sou contra o Sousa? Não é isso. O Flamengo, atualmente, por comprar jogador à vista, pagar multa, quando a situação saiu e entrou a oposição disse que não tinha dinheiro. E até por isso que foi bom o Flamengo vender o Gerson, para ter dinheiro. Então o Flamengo tinha todo o seu investimento colocado no elenco, mas não tinha dinheiro em caixa. Isso não são palavras que eu estou inventando, foram situações colocadas a público sobre o Flamengo. Agora que começa o conteúdo aqui do vídeo. Eu vou mostrar para vocês, a gente vai questionar e até sentir falta desse tempo, talvez, né? Olha o que eu separei aqui. Então vamos sair aqui do vídeo da Jovem Pan e vamos fechar aqui. A gente vai fazer algumas comparações aqui, tá? Eu queria muito saber a opinião honesta de vocês. O Palmeiras lá em 15, 16, ele não tinha tantos problemas em buscar jogadores mais experientes, vamos pensar assim. Lembra quando o Moisés chegou no Palmeiras? Ele chegou como um desconhecido, né? Ele chegou como quem é o Moisés, que joga na Croácia. Aos seus 27 anos, o Palmeiras pagou 4,24 milhões. 4 milhões, menos de 4 milhões e meio pelo Moisés. Aí você vai falar de dólares? Não, de reais. Isso que foi pago pelo Moisés, tá? Quando a gente vai avançando, vamos ver quanto que a gente pagou pelo Emiliano Martinez aos 25. Então, Moisés aos 27, Emiliano aos 25. Tudo bem que é um primeiro volante e segundo volante. 7,5 milhões de dólares que totalizam 44 milhões de reais. Ou seja, 40 milhões a mais do que a gente pagou no Moisés. E aí eu volto naquele argumento inicial. Mas você tem que ver a moeda. Mas aí vendo a moeda que fica pior. Por que aqueles não pesavam ainda mais o preço, uma vez que a nossa moeda era um pouquinho mais valorizada do que hoje? Só que não termina aí, cara. Eu fiz uma série de comparações. Não chegou agora o Sousa? Então o Palmeiras acertou aqui, ó, com... Vamos procurar aqui o Sousa, acho que tá aqui, né? Aqui. 80 milhões foi na conversão, tá? Isso segundo o CNN aqui. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Deu 80 milhões. 80 milhões. O Keno foi contratado por 3 milhões. Naquela época, o Keno era um destaque do Santa Cruz, tinha passado por ali na Ponte Preta. E a pergunta que eu faço, o Keno, será que joga menos bola que o Sousa? Eu acho que não. Eu já vou falar aqui a minha opinião de... Não acho, tenho certeza que não. Tá? Na época foram 60% dos direitos. Tá? Deixar claro aí também que muitas dessas negociações foram por 60%, por 50%, e depois o Palmeiras ia lá e comprava o restante. Então, mesmo assim, há uma discrepância do valor muito grande, tá? Então, o Palmeiras pega aqui, ó, tem que ver os detalhes, mas não compensa, 80 milhões para ter o Sousa, que dificilmente vai ser vendido por um valor de lucro para a Europa, né? Vamos avançar aqui, tem mais, tá? Comprado por 3,1 milhões, Arias já ajudou o Fluminense a receber 480 milhões. Então, você fala, cara, o Arias chegou no Fluminense há tanto tempo assim? Sim, mas nem tanto quanto o Moisés, né? Então, o Fluminense pagou no Arias na época 3,1 milhões, tá? E chegou em 2021. Então, assim, quando a gente fala, o mercado está inflacionado, é mesmo que tá? Será mesmo que tá? Será mesmo que tá tão inflacionado assim? Ou os clubes querem
esse mercado inflacionado? Ou esse mercado inflacionado diz respeito ao interesse de uma minoria? Ou diz respeito ao interesse de algumas pessoas? Porque aqui cai por terra. Cai muito por terra essa coisa do mercado está inflacionado, é mesmo? 3,1 milhões, tá? Essa supervalorização, quando eu falo assim, se os dinossauros da comunicação não falam, quem sou eu para falar? Ninguém. Eu só tô aprendendo, pô. Eu me coloco na condição de humildade. 35 anos, tô aprendendo com as coisas. Eu tenho algumas dúvidas. Não tenho certeza nenhuma, mas dúvidas eu tenho várias. Muitas dúvidas, inclusive, sobre esses preços. Mas vamos lá que piora, tá? IR Mina para vocês é mais jogador ou menos do que o nosso Mikael? Na época o Palmeiras pagou, tá? O Palmeiras anunciou quarta-feira a venda do Mina por 12 milhões. Tá? Agora o Palmeiras fecha a contratação do Mina, olha só. O Palmeiras vendeu por 11, quer ver a contratação quanto foi, ó? O Palmeiras acerta a contratação do Mina, tá? Acerta a contratação por algumas temporadas. Vamos pegar aqui o valor dele, ó. Aí, deixa eu ver se tem aqui, está aberto aqui o valor. Palmeiras pagou 2 milhões e meio de dólares, cerca de 8,6 milhões pelo Mina. Tudo bem que era uma negociação de ponte, né? Mas não se compara IR Mina Mikael, no meu ver, né? Não tem como, tipo assim, não dá para comparar as duas coisas. São dois jogadores de qualidades muito diferentes. Lembrando, pessoal, tem como fazer um levantamento mais premium disso aqui, né? Tipo, botar numa tabela, mostrar. Se vocês quiserem, bate 2.000 likes nesse vídeo, que eu faço. Aí a gente traz para uma live aí. E a gente tem a live que eu prometi ontem, que será feita hoje, se o meu ânimo deixar, porque eu vou falar para vocês que tô desanimado. Essa é a parada. E na live eu explico um pouco melhor o que eu tô passando aí, mas é desânimo mesmo, não é nada demais, não é só um desânimo. Aí o Palmeiras pagou pelo Mikael por 80%, 28 milhões de reais, 5 milhões de dólares, tá? Então assim, por 80% do jogador, 28 milhões. Quando a gente olha para cá pro Lucas Evangelista, lembra lá do Moisés quanto a gente pagou? Qual que é a idade do Lucas Evangelista? Já está perto dos 30. A gente pagou 24 milhões pelo Lucas Evangelista com a mesma idade do Moisés. Na época, o Moisés chegou no Palmeiras basicamente com a mesma idade do Evangelista. Acho que o Evangelista é um pouco mais velho ainda. Então, se a gente olhar só o ponto de vista de Evangelista e Moisés, olha a diferença de valor, a diferença de qualidade também. Sabe qual é o pior dessas comparações? O que a gente pagava mais barato era melhor ainda. Isso que assusta, porque você pensa assim, com o passar do tempo, você vai gastar mais, mas você tem um scout melhor, você tem um pré-compra melhor. E o pré-compra do Palmeiras é péssimo. É péssimo, porque se você olha o valor que a gente está colocando e faz comparações com outras equipes, a gente fala, cara, tá pagando caro. E aí a gente tem aqui uma situação bem curiosa. Kleber Gladiador, na época, o Palmeiras pagou 3 milhões de euros, cerca de 7,2 milhões na cotação. Então você vê, pouco mais de R$2, né? 7 para 3 milhões para 7,2, tá? E o Cruzeiro adquiriu 50% de direitos econômicos do Kleber, Gladiador, em 2010. Além disso, o clube tá. Então a gente recomprou, lembra? Não foi quando a gente trouxe o Kleber lá da Ucrânia. Foi quando a gente recomprou, a gente trouxe de volta. A gente tá falando aqui de Kleber Gladiador. Ou seja, se as negociações naquela época já eram feitas em euro, por que não era mais caro perante a conversão real de valor? Porque as pessoas querem usar a tal da conversão real de valor falando assim, não, mas você tem que ver como é que tá o euro hoje. Então, mas naquela época, se o real ele era mais equiparado, era natural que o euro fosse mais caro para o jogador. Na verdade, há uma supervalorização dos atletas. E é uma supervalorização inexplicável, tá? Pra gente finalizar aqui, o Luiz Adriano, que eu acho que jogou bem e é mais recente, né? Então a gente consegue trazer aí também o exemplo do Luiz Adriano, tá? O Luiz Adriano é assustador, porque para centroavante, eu nem quero colocar o preço do Lopes, do Paulinho e do Vitor Roque. Você já sabe os valores, né? Se a gente for fazer cada comparação aqui. Mas o Luiz Adriano era um cara que já tinha rodado aí no futebol internacional, que já tinha o seu nome, passou pelo Milan, Spartak. Palmeiras vai lá e traz ele da Rússia. Vem Luiz Adriano e a sua russa para o Brasil aqui na época. E o Luiz Adriano foi 3 milhões, entendeu? Então assim, ó, no entanto, por menos que estão atuando no elenco, Borja é candidato ao Palmeiras
teria que pagar 3 milhões ao Atlético Nacional. Não, pera, que é menos, Luiz Adriano, aqui, quer ver? O valor? Pera aí que eu tinha separado aqui, ó. Ó, a conversa entre Luiz Adriano avançou nos últimos dias e foi fechado um contrato de 4 anos, válido até 23. O Verdão vai adquirir 50% e os outros 50% ficam com o Spartak. O Palmeiras disse que o atacante abriu mão de um valor que tinha a receber aos russos e por isso não vai desembolsar pela transferência. Então o do Luiz Adriano é ainda pior, porque o Palmeiras traz um cara que ninguém discute a qualidade. E aí você tem que falar, na época era o Matos, né? O Palmeiras vai lá, traz o Luiz Adriano, e aqui essa parte que me pegou muito. O Palmeiras diz que o atacante abriu mão de um valor que tinha a receber dos russos e por isso não vai desembolsar pela transferência. Ou seja, foi de graça. Foi de graça. Então você pega assim, o que joga... Aí, cara, me desculpa fazer essa comparação, porque talvez ele não mereça ainda. Mas o que jogava o Luiz Adriano na função, o que joga o Vitor Roque? Tipo, o Vitor Roque joga tão mais bola assim que o Luiz Adriano para valer esse valor todo de mercado, para essa transação ela ser tão valorizada assim. Eu entendo que é o preço que se pagou o Barcelona, valorizou o atleta e, cara, é o preço. Eu falei isso na época que o Palmeiras contratou. Mas o que eu tô levantando aqui é, passaram-se os anos e a gente quer ser campeão mundial, né? Porque o mundial tá em alta aí e tal. Só que a gente espera que com mais dinheiro você contrate, vai pagar mais caro, porque o mercado vai ficar mais caro para você, mas as pessoas ridicularizam esse mais caro. Não é mais caro. Meu amigo, é, sei lá, cara, 230, 250% mais caro às vezes. Então assim, calma, a gente não tá falando assim que a gente pagava num atleta 10 reais, estamos pagando hoje 16 reais. Não, a gente pagava 10 reais, a gente tá pagando hoje 150 reais. Então, é incompatível com todas as variáveis de preço. Será que esse chocolate aqui, hoje, que ele custa R$3,80, será que ele custava antes 30 centavos? Por que os produtos do mercado eles não tiveram essa mudança de preço tão brusca quanto um atleta? O que mudou na cabeça dos dirigentes de futebol? Né? Eles são inimigos da lucratividade? Eles são inimigos do lucro? Ah, cadê os jornalistas? Eu não sei, pessoal. Tô só fazendo perguntas. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Né? Porque eu vejo jornalista da comunicação de 30, 40 anos, quando vai tocar nesse assunto, ele se coloca com dúvida. Você pode ver, todos têm aí 30, 40 anos de profissão. Chega na hora pra tocar nesse assunto, eu não sei se deve. Eles nunca sabem. Eu também não sei, eu tenho 35. Pô, se os caras têm 70 anos, estão 40 anos na comunicação do país, não sabem? Não é possível que eu com 35 vou saber. Então eu também tenho dúvida. É exato, mas a bagaça tá no bolso, não é? Tô marolando, né? Só que assim, é foda, velho, porque quando você pega pra falar de futebol e olha esse cenário, você fala, cara, como vai disputar com o Chelsea desse jeito, né? Porque a gente chega quando a gente fala do problema, tem as raízes desse problema. Você tem a plantação, o desenvolvimento e a colheita. Então, na hora que você vai disputar contra um clube mais economicamente poderoso, caso da Europa, você percebe essas loucuras aqui. Quando a disputa é aqui interna, como tá todo mundo dentro desse cenário, Palmeiras está nesse cenário, o Cuiabá que caiu tá nesse cenário. Os clubes devem ao Cuiabá, tem 4 clubes que devem ao Cuiabá. E o Cuiabá tá na Série B. Quando você vê o cenário caótico do futebol brasileiro sul-americano, mesmo fazendo dessa forma absurda, a tendência é que o Palmeiras vai sobrar, a tendência é que o Flamengo vai sobrar, a tendência é que o River Plate vai disputar, a tendência é que um endinheirado do Cruzeiro vai disputar. Inclusive, quem denunciou essa questão dos empresários foi o dono do Cruzeiro hoje. Lembrei quem fez a denúncia. Quem falou no programa lá da Itatiaia como funcionam os negócios do futebol. E aí a gente tem que falar o porquê que o futebol permite tantos intermediários, né? Porque as pessoas não sabem que esses intermediários têm mais poder de caixa do que o clube. Eles são credores, não é só a Globo. Os intermediários, por exemplo, lá no Corinthians, o Corinthians teria trazido o Yuri Alberto sem o intermediário? Não. O Corinthians não teria poder de compra. Aí você fala, como que o Santos pagou no Rolhézer o que pagou? Talvez pegou o dinheiro do Neymar aqui, colocou ali de marketing, pagou alguma coisa pelo Rolhézer, ou tudo já, não sei. Mas o Santos, na condição que está financeira e econômica, pagou mais de 10 milhões de euros no jogador. Que tinha acabado de sair do território sul-americano que todo mundo conhecia. Mas esse jogador pingou primeiro no Benfica,
valorizou o valor dele ainda mais e o Santos contratou. Então, esse exemplo que eu também trago do Santos, tem vários times aqui do Brasil. O Sosa. Cara, os caras não sabiam o nome do Sosa. Eu mesmo vou falar Sosa, eu falo Santiago. Eu esqueço que é Ramon. Os caras da Jovem Pan não sabiam nem o nome do jogador do Palmeiras, que é o cara. Né? Ele chegou como o cara, mas ninguém conhece o cara. Né? Tinha até uma brincadeira quando era moleque que eu lembrei. Né? Tinha uma reportagem. Não, deixa pra lá. Isso aqui é maior de 18. Não sei onde vai cair esse vídeo. Deixa pra lá. Eu lembrei de uma reportagem do cara. Alguém conhece a reportagem do cara? Hã? Pegaram o cara, comeram do cara. Pois bem, essa reportagem é icônica. Mas faz tempo. É melhor não. Então, assim, cara, quando a gente pega esses exemplos do futebol, a gente tem vários. Então, aqui a gente não tá falando de uma coisa só que envolve a Sociedade Esportiva Palmeiras, mas que gera um baita constrangimento, velho. Gera um baita constrangimento. Porque você fala, cara, quando você olha pro passado, não tô olhando aqui, não tô trazendo aqui relações dos anos 90, senão a coisa fica pior. Eu não tô trazendo aqui relações dos anos 80, eu tô falando de uma coisa de 2021, cara. Eu tô falando aqui de uma situação de 2017, de 2016. Então calma lá. Não é uma viagem aqui a gente discutir quanto que as coisas saltaram o preço. É muito verdade que saltaram o preço. E é por isso que você paga caro numa camisa, irmão. Para você abastecer essa coisa chamada futebol, ficou caro. Ficou caro por conta desse tipo de coisa que eu tô mostrando aqui para vocês. Sem nenhum tipo de explicação, um jogador hoje que não construiu 20 gols na carreira ganha R$1 milhão. Aí você fala, ganha mesmo? Às vezes eu quero até passar pano pros caras, porque eu duvido que eles ganham mesmo. Porque quando falar, fulano ganha 1 milhão, aí daqui a pouco tem um cara que não tem mais dinheiro, que tá dependendo de investimentos, aí o outro que torrou toda a fortuna em Bitcoin, mas você fala, pô, se toda a fortuna do cara era aquilo, então ele não ganha 1 milhão, porque falam que ele ganha 1 milhão, e ele disse que a fortuna que ele torrou em Bitcoin, que foi quase o patrimônio dele inteiro, é metade disso dá 5 milhões, você fala, pô, se ele tem 5 milhões de fortuna, e ele ganha quase 1 milhão por mês, cadê o dinheiro desse cara? Então, assim, tudo bem que eu também posso achar que o cara torra o dinheiro. Vai pra balada, vai pra casa de entretenimento adulto, mas e quando o cara é um cara casado? Que teoricamente não tem tantos luxos. E aí? Então aí a gente começa a entender que esses valores do futebol, os jornalistas do Brasil têm que explicar, porque eu não vou explicar os 35 anos, parceiro. Eu quero que se foda, tá ligado? De verdade mesmo, eu nem me importo. Eu não me importo, não tem relação com a minha vida pessoal isso aqui. Eu torço que o Palmeiras pague 14 milhões de 15, 17, 20, mas que traga o suprassumo do futebol. E não um cara que vai ter que se criar aqui. Então por isso que eu fiz algumas comparações. Assim, e tem comparação que deu errado também. Todo mundo lembra o valor que o Palmeiras pagou no Carlos Eduardo do Pirâmides. Eu não tô falando assim, antes a gente fazia direito e agora faz errado. Não, cara. Naquela época do Carlos Eduardo, a gente meteu o pau porque a gente falou, pô, peraí, cara, é desafiar a minha inteligência. Tu fala que você vendeu o Keno pro Pirâmides por 40 e poucos milhões, eu não lembro exatamente o valor. Só que você gastou 20 e pouco no Carlos Eduardo, então você não vendeu o Keno por 40 milhões. Porra, rapaziada, isso é meio claro, né? Isso é meio óbvio. Se naquela época você fez uma venda absurda e traz um cara que, pô, que foi o Carlos Eduardo depois? Se a gente tava errado, cadê o Carlos Eduardo fazendo 10 gols no Campeonato Brasileiro? Ocorreu em qual momento do Carlos Eduardo mostrar o seu valor aqui no futebol, o valor que o Palmeiras investiu nele? Então são esses negócios que geram, sim, um debate totalmente improdutivo, que foi o que o pessoal da Jovem Pan falou, e que pra mim tem muita coisa a gente não vê. Tem coisas que a gente não precisa saber. É igual foi falado, não, o clube não é obrigado a dar todas as explicações. Nós também não somos obrigados a achar que isso é razoável. Né? Porque se você pega qualquer time da Europa que pega, aí sim, vão fazer a conversão real de valor. Não é porque me interessa, é porque é compatível ao que eles disputam. O futebol inglês vai investir em libra e vai ter o resultado. Então, o futebol brasileiro vai investir em euro, em dólar, para ter o resultado aqui em real, beleza? Um time lá na Europa que investe o que o Palmeiras investiu é para você enxergar dentro de campo. É para você notar que esse investimento foi feito. E o debate aqui nasce, fica acalorado e cresce justamente que, cara, isso não tem relação nenhuma com o capitalismo. Isso tem relação com burrice, meu amigo. Tipo, bem-vindo ao capitalismo. Isso é o capitalismo, na sua visão? Isso é burrice, cara.
Isso é burrice. Isso é a falta do questionamento. Se você enxergar assim que, isso é o capitalismo. Não, isso não é o capitalismo. Isso que a gente está debatendo aqui é a burrice. Isso aqui a gente está debatendo é a burrice. Capitalismo, para mim, é você hoje gastar num carro 25 mil dólares e voltar 20 anos atrás, essa mesma montadora fazia um modelo dos anos 90 por 4, 5, 7, 10 mil dólares, mas hoje você tem segurança, você tem computador de bordo, você tem piloto automático. No futebol você tá vendo isso? Em que momento do que foi citado aqui a gente pode falar, o capitalismo, estamos pagando mais e tendo mais qualidade? Vá merda. Vá merda. Eu dei um monte de exemplo aqui. Como que isso é o capitalismo? Você está trazendo um jogador mais rápido, mais veloz, mais driblador, mais capaz, pronto, craque, gênio? Não. Então não tem esse argumento do capitalismo aí que o amigo trouxe aí, cai por terra. Cai por terra. Porque você fala do capitalismo em trazer recurso, em trazer maior confiabilidade, maior conforto. Aí você fala, porra, hoje um sofá que me entrega um conforto que antes custava R$ 800, hoje custa R$ 5.000. Mas você vê tecnologia no tecido que molha e não molha, num sofá que você tem, se o gato arranha, não arranha. Isso sim, aí eu falo, meu amigo, bem-vindo ao capitalismo. Você paga mais para ter algo extraordinário. Agora, nesse caso de jogador de futebol, você tem pago mais para ter mais do mesmo. Paga mais para ter mais do mesmo. Então, você pega o Sosa em comparação ao Facundo, ele vai fazer a função de ponta melhor, porque ele é um ponta. O Facundo não é o ponta. Agora, se você pega os valores que a gente está pagando, Mikael, Sosa, Emiliano, até o Giai, você pegar e voltar no passado, você vai falar, cara, peraí, né? Então, assim, não tem nenhum tipo de relação com o capitalismo. Nenhum tipo, no meu ponto de vista. Tem relação com a permissão que a gente olha essas coisas e os clubes vão fazer. Eles são donos, cara. A gente é como se fosse cliente, assim, no máximo. O torcedor, ele nem é ele é menos que um cliente. Porque quando uma marca te produz um celular bom, você é um cliente. Você realmente comprou. A sua relação direta é você me entrega o produto, eu compro, eu questiono, ou então eu viro fã. O caso do futebol, a gente nem é visualizado como cliente. Ou seja, tudo isso que a gente está debatendo é o que o Flávio Prado falou. Ele diz que ele admira a Leila porque ela não liga para o que o influenciador falou. Ela não liga para o que o torcedor fala. Ele acha legal essa postura. Só que é engraçado que se essa postura estivesse dentro da emissora dele, dentro dos profissionais que estão acima dele, eu acho que ele não teria essa mesma visão. No entanto, para ele é confortável ver o torcedor, o influenciador, o organizado, o sócio torcedor não tendo direito nenhum de fala. Isso é confortável para alguns jornalistas, porque eu entendo o propósito do debate, o porquê que alguns jornalistas pegaram raiva de torcedor. Eles são questionados por esses torcedores. E às vezes esses torcedores passam do ponto, não é meu caso. Passam do ponto na educação. E aí o cara cria uma rusga com determinado grupo de pessoas, entendeu? Já eu prefiro ver de outra forma. Eu falo, olha, isso aqui tem um debate. A gente pode ignorar? Podemos. O Paulo Nobre falou lá atrás de produtividade. Ele via esse cenário. Se tivéssemos nos clubes de futebol 5, 6 ou 10 cabeças do Paulo Nobre, hoje a gente estaria vendo um jogador que você questiona aí ganhando 300 mil. Ganhando 300 mil, podendo chegar ao salário dele a 2 milhões. Mas podendo, dependendo da sua produção, dependendo da sua entrega. Você pega o Corinthians agora, o Memphis foi reapresentado, eu não sei nem se essa foto é real, mas se for real isso aqui, eu acho, assim, não sei se é real, tá? Por isso que eu tô colocando a dúvida. Hoje com IA e tal, você não pode ter certeza quando não é uma página maior. Mas, pô, olha, cara, assim, pra eu ficar no shape do Memphis, eu preciso talvez de 1 mês de treino. E aí, você que tá falando aí de capitalismo e tal, desses valores, pô, o Vampeta esses dias trouxe uma parada muito legal, que ele falou assim, cara, deixa eu ver se eu tenho o corte pra mostrar pra vocês, é espetacular, cara, o que ele falou. E eu não vejo ninguém questionar. E foi espetacular o que ele falou aqui, cara. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo achar pra vocês. Olha que coisa legal isso aqui, cara. Quer ver? Isso se eu achar. Olha isso, presta atenção, cara. Olha que espetacular isso aqui. Eu sentaria numa mesa o Rick,
é meu empresário, eu sou o Vampeta, estou indo para o clube do Marco Aurélio Cunha. O Marco Aurélio tem um clube, aí, estou interessado, já está conversando com o meu empresário, estou interessado no atleta Vampeta, o empresário vai levar sua proposta, ele quer R$2 por mês, Presta atenção. é o salário dele, que é vamos supor que no sul, vou falar uma etapa aqui, 4 milhões, vamos falar um pouco do Depay. Eu quero 4 milhões por mês de salário. Não, beleza. Mas se eu fizer um gol, eu quero mais 100 mil. Mais 100 mil. Mas se eu der um passe, eu quero mais 50 mil. Peraí, eu estou te pagando os 4 milhões para você fazer o quê? Isso. Não, sabe? Cara, isso é fantástico. É claro que a gente vai no exemplo mais midiático do Brasil hoje, que é o Depay. Mas, cara, afinal, eu te pago 300 mil pra quê? Não, porque dentro do futebol ainda tem isso. Não, cara, você tem que agradecer. Já agradeceu o Palmeiras hoje por ter contratado o Breno Lopes, quando o Breno fez o gol do título? Ah, mas peraí, mas nós contratamos ele pra quê? A gente contratou ele pra ele ser um verdadeiro fracasso? O Palmeiras paga pra ele lá, não sei quanto pagava, 200, 100 mil, sei lá quanto, 300 mil, pra ele errar aquele gol pra ele fazer. Então, cara, o nosso consumo é muito burro. A gente precisa avaliar o consumo. Porque quando... Exemplo, o Sousa foi contratado pelo Palmeiras por quê? Pra fazer gol, pra driblar, pra representar. Lá na frente, a galera do QI negativo, ela vai falar, lembra quando você questionou o valor do Sousa? Olha aí agora. Cara, veja bem, o Tico não tem a ver com o Treco, velho. Uma coisa não tem a ver com a outra. Eu, como torcedor, esquece qualquer análise que eu fiz. A minha torcida é que o Sousa chegue no clássico contra o Corinthians e arrebente. Ele jogue muito. Mas não conversa com o que a gente tá falando aqui. Porque nos exemplos positivos você encontra vários negativos. Então quando você cata um cara que é pentacampeão igual o Vampeta e outra, você vê uma galera do futebol que ganhava muito menos, hoje tendo que ser comentarista, hoje tendo que trabalhar ainda com futebol. Pega que muitos dos jogadores que vocês consideram da última década foda tiveram que ser parlamentares. Por quê? Porque não enriqueceram do jeito que vocês acham que enriqueceram. Tem ídolo do Palmeiras, eu não vou citar aqui, que passa dificuldade financeira. Teve ídolo que se foi recentemente, que estava na merda. Cara que é colocado no clube como um deus. Então é essa discrepância que a gente vê da qualidade de 20 anos atrás e o que esses caras ganharam. Claro que um Edmundo ganhou muito dinheiro. Que um Romário, apesar de ter virado parlamentar, ganhou muito dinheiro. Mas que se você voltar um pouco para a geração antes da dele, tem cara aí, cara, que tá fazendo Uber, velho. E que vocês não sabem. Tem cara que tá fazendo 99 para se manter. Ou seja, toda essa questão em volta do dinheiro, como que eu vejo isso, é o alto consumo dos fãs, cara. É o que você, por exemplo, você não acha absurdo pagar R$200 numa touca, 220 num boné, 600 numa camisa, 1.000 e pouco num bobojaco, não sei. Então, é essa estrutura que pra mim ajuda no financiamento do absurdo. Então, porque o absurdo é aqui. E você vê que as outras coisas que cercam, eles acompanham esse absurdo. O preço do ingresso, o preço da camisa, o preço do boné, o preço do sócio torcedor, para alguns que só pagam para absolutamente não usufruir de nada. Então quando a gente vem debater isso, cara, é muito acima. É muito acima. Entendeu? O problema, né? Então, assim, esse ponto da questão dos jogadores também não... De repente, o que o José tá falando aí, não terem uma saúde financeira adequada pode ajudar, mas eu acredito que existam no futebol muitos repasses. E aonde, para finalizar esse mini vídeo, né, entre aspas, um vídeo longo, que eu sei que poucos chegam aqui até o final, quem chegar até o final, avisa aí, tá? Por favor, que isso me ajuda bastante. Sei que muitos recebem a notificação no final para ser um vídeo estreia também, mas quem viu tudo, acho que essa conclusão aqui vocês vão gostar. A questão dos repasses do futebol, as questões mais nebulosas da coisa, eu acredito que elas não devem ter acesso mesmo ao torcedor, tá? Porque a gente trabalha na nossa cabeça que todo mundo que trabalha num clube de futebol, toda a engrenagem que trabalha lá, trabalha que sai de casa por gratidão, que ninguém tá ali ganhando dinheiro, que todo mundo tá ali pra simplesmente fazer um time vencedor e ninguém ali tem envolvimento com o capital. Não, eles têm envolvimento com o capital. E quando a gente vai para esse debate aqui dos jogadores, né, que eu acho que é o que mais importa pra gente,
né, a qualidade do jogador, se aquele cara tem uma representatividade de um ídolo. Eu acredito que, infelizmente, enquanto todo esse debate do vídeo for mais importante no futebol, a gente não vai valorizar pequenos acontecimentos do tipo o Hulk queria jogar o Mundial. Os atletas hoje do Atlético Mineiro, questione-se aí, questione-se. Os caras tiveram o valor para aquisição dos jogadores, certo? Não tem dinheiro para pagar os caras. Você fala, cara, como que uma construtora do tamanho da MRV, do poderio financeiro e econômico do Menin, não consegue pagar? Então eu tô correto. Porque a estrutura, ela não... do jeito que tá o debate hoje, ela não dá lucro, cara. Ela dá superávit, só que a sua dívida, no máximo, fica controlada. Quando a gente tiver cabeças pensantes no futebol, para que o futebol dê lucro, você vai falar, mas tem que dar lucro para quê? Cara, por extraordinário. Então vamos trazer o capitalismo para dentro do clube. Não é pintar uma parede. É fazer uma piscina mais foda. É fazer um clube mais foda. Não pintar uma parede. É o extraordinário mesmo. Você pegar milhões e transformar no extraordinário. É você investir nas outras modalidades. É o Palmeiras ter um basquete mais foda ainda. É o Palmeiras ter 10 atletas olímpicos para bater de frente, então, com potências como China, Rússia, Estados Unidos. Isso pra mim é o extraordinário. Só que, mano, o meu desânimo com o futebol é tão grande que eu nem quero trocar ideia disso. Porque eu sei que isso não vai acontecer. Então esse pra mim é o extraordinário. Ah, mas não pode dar lucro já que é um clube. Não, então vamos investir no esporte. Vamos investir no esporte. Isso é muito pouco. Aí eles vão falar, mas é feito. É feito nas coxas, irmão. É feito nas coxas. Me fala 5 nomes de jogadores de basquete do Palmeiras aí dos últimos 10 anos. Vai, fala aí pra mim. Fala pra mim. Em que momento Palmeiras, Corinthians, Flamengo tiveram atletas olímpicos aí de pódio? Aí você vai lembrar um caso ou outro. Você vai falar da Daiane dos Santos. Você vai falar do Arthur Zanetti, que teve um apoio ali que nem foi de clube. Você não vai falar desses caras como uma relação. Você vai olhar pra Daiane dos Santos e vai lembrar do Corinthians? Efetivamente? Você não vai lembrar. E não vai mesmo, irmão. Porque não tem um repasse direto ao futebol. E aí, cara, eu não quero debater isso aqui. Porque, tipo, o Fernando de 20 anos acreditava nessa parada. Eu não acredito mais. Eu não acredito mais. Porque quando eu vejo essa supervalorização, cara, eu preferia que o Palmeiras tivesse feito um absurdo assim, ó, e ter trazido o Di Maria do que o Sousa. Eu preferia. Vocês viram a apresentação do Di Maria com a bicicleta? Que coisa linda, velho, com o Rosário Central. Que coisa espetacular. Então, você vai gastar esse dinheiro no Sousa? Esperava um pouco, traz o Gabriel Jesus, então. Pega os 25 milhões e fala, Arsenal, eu vou pagar pro Gabriel Jesus porque eu confio nele. Aí, quando lá na frente o Gabriel Jesus estiver disponível, a gente não tem o dinheiro. Pega o dinheiro do Sousa, eu sei que não dava pra trazer o Gabriel Jesus, mas se é pra fazer isso, traz o Gabriel Jesus. Só que a gente não vê isso, cara. A gente não vê isso. A gente vê umas... E aí, cara, veja bem, eu nem acho, deixar claro isso, que o Sousa é ruim, velho. Acho que o Sousa é um jogador bom. Esse não é o debate. É a gente olhar o que era muito bom com um preço muito mais acessível. E aí, cara, eu também lembro que a arquibancada era mais acessível. Que a camisa era mais acessível. Então não é possível que eu tô falando besteira. Não é possível que o que eu tô trazendo aqui pra vocês não tenha uma ligação direta com a superinflação de tudo que envolve futebol. Porque tudo era mais acessível. Não é? Tudo era mais acessível. Então, o consumo disso era mais aberto. Era mais justo. É outra dúvida, só que você não entendeu o ponto que eu quis dizer. Eu tô falando de representatividade. Eu vou falar de novo pra você entender. Você assistiu o vídeo do Di Maria, Tico Lost? Você assistiu o vídeo do Di Maria? Você viu? Por isso que você não entendeu a comparação que eu fiz. Você tem que pegar e lá ver o vídeo que eu tô falando. O vídeo do Di Maria é um jogador em final de carreira. Beleza? Mas olha a representatividade que tem ele tá voltando pra Rosário. Então você vai ver o vídeo, velho. Senão você não vai entender. Você vai estar achando que eu tô querendo que o Palmeiras coloque o dinheiro no lesionado Gabriel Jesus. Você não vai entender isso. Você precisa ver o vídeo. Porque senão o que acontece? Você tá debatendo comigo uma relação que você nem entendeu a relação que eu fiz. Aí fica muito difícil. Eu tô fazendo uma relação de um ícone voltando para Rosário, sua casa, basicamente. Gabriel Jesus, um ícone do Palmeiras que abre a primeira venda espetacular depois do Wagner Love, voltando para sua casa, podendo dar a volta por cima. Isso muda tudo, velho. Isso muda tudo. Entendeu? Esse é o ponto que eu tô tentando trazer pra cá. Da reflexão que se é pra pagar um negócio extraordinário, vamos trazer pessoas que construíram algo extraordinário ou minimamente são parte da nossa história. Aí você vai e paga, cara, pra esse cara. Entendeu? Você vai lá e, pô, investe um dinheiro.
Agora, o que a gente tem feito é um modelo de contrato do Sousa que foi adquirido por 80 milhões, e se tudo for verdade nesses números, o Sousa tem um custo pro Palmeiras de 300 milhões, velho. Você parou já pra pensar que um cara como o Sousa pode custar até 300 milhões pro Palmeiras? Você fala, cara, de onde você tá tirando 300 milhões? Somos salários dele, se ele ficar 6 anos aí. Se ele ficar 6 anos é porque ele tá dando resultado. Mas tem já atleta que fica 5, 4, 6 anos no Palmeiras, que a gente abriu o vídeo falando do Mike, e a gente pode debater muito se ele traz esse resultado. E aí eu não sei qual que também é o valor de manutenção do Mike, cara. Então é esse ponto que eu tô falando. O cara custou 80. Daqui a pouco, se ele for bem uma temporada, o que acontece? Renovação, aumento de salário. Aí você soma vezes 12, vezes 12, vezes 12, vezes 12, vezes 12. Quanto que dá? 12, 24, 36, 48. 48 vezes, você bota aí, não vai dar 200 milhões no caso dele, porque não é o preço do Vitor Roque, mas vai dar 100 e alguma coisa, 140, 150 milhões, um atleta. Um atleta. Um atleta. E aí o clube vai apresentar lá o seu lucro, o seu balanço, a gente esquece da folha. A gente esquece do valor de manutenção, que é alto. Né? Então, assim, pra mim, em 2027, pra gente fechar o vídeo, a gente vai lembrar desse vídeo aqui em 2027. Quando a situação ou oposição pegar o Palmeiras, vai estar com o caixa zerado. Porque se a gente... Por que que... Aí você vai falar assim, você que tá assistindo o vídeo, você é que tem os caras que é chupetinha de diretoria e tal. O chupetinha às vezes vão falar assim, da onde você tá tirando isso? Vamos lá, meu amigo. A gente ganhou 10 títulos, velho, pra chegar nesse ponto de investimento. A gente só não vai estar com caixa zerado se a gente conseguir, repetir isso. Se a gente repetir esse vídeo aqui, eu acho que ninguém vai lembrar, nem eu. Se a gente não repetir, o que vai acontecer? O Flamengo com caixa zerado, ganhando tudo que a gente ganhou. O Flamengo ganhou a mesma coisa, cara. Tipo, é um título a mais ou a menos para um lado para o outro. É a mesma coisa. O que ganhou o Palmeiras ganhou o Flamengo. A mesma coisa. 2 Libertadores, as Copas do Brasil, Recopa, Supercopa. Aí no caso do Flamengo ganhou o regional lá, a gente ganhou o regional aqui. Então, praticamente a gente ganhou a mesma coisa. Campeonato Brasileiro pra lá, Campeonato Brasileiro pra cá e deu na mesma. É um título a mais que o Palmeiras tem, acho. Nem eu tenho certeza. Então é a mesma merda. Flamengo zerado no caixa. Aí o Flamengo tá zerado no caixa por quê? Porque todo o dinheiro do Flamengo foi pago multa para treinador, foi pago jogador pela multa, foi pago alguns atletas à vista. Então, a parte política do futebol, ela não pensa na saúde do clube. Ela pensa em gerar dificuldade para quem vai vir, para depois você voltar com a solução. No caso do Flamengo, pelo amor de Deus, é muito claro com a mudança de uma gestão para outra. E da Leila Pereira, o Palmeiras agora botou 600 milhões, não vai gastar mais, velho. Olha, eu arrisco dizer que daqui para 2027 a gente não gasta mais 100. Porque já foi gasto. E quando você olha para esse elenco, você fala, cara, pode até ser que dê bom. Mas você vai falar, mano, 3 anos aí, não sei. Lateral esquerda não tem, meia de articulação não tem reposição. Goleiro tá aposentando. Você olha assim e fala, tá, vamos ver. Aí é o que vão fazer agora? Agora vão usar a criatividade. Já torraram dinheiro. Aí o goleiro provavelmente que chegar é por criatividade ou promessa. Já estão falando aí no menino do Curitiba agora. Que tá numa fase espetacular. Ou vem uma promessa. Aí você vai olhar para a lateral esquerda. Aí você vai puxar da base agora. Você vai olhar para a direita. Não vai ter outro caminho. Que a gente abriu esse vídeo falando. Vai subir agora o Gilberto. Então você vê, né? Esse planejamento que foi discutido pela Jovem Pan. Ele é duvidoso de quem fala de gestão. Ele é duvidoso. Então, o vídeo, para quem for assistir na Jovem Pan, vocês colocam aqui no YouTube, ó, para quem quiser ver um complemento desse debate, porque para mim, cara, vocês podem assistir lá, mas eu acho que aqui a gente falou de coisas mais legais, sinceramente, mas o conteúdo dos caras é bom também. Mas a gente tem que valorizar o que é nosso. Aqui também foi legal o debate, porque traz algumas questões, mas eu vou mostrar o vídeo para vocês, tá? Se vocês quiserem um complemento disso aqui, vai nesse vídeo sobre bizarrice, ó. Não faz sentido, mas você vê que todos eles, cara, eu vim aqui pelo menos e você pode achar que nada que eu falei é compatível com a realidade, mas eu coloquei sugestões. Vai lá e veja se tem alguma sugestão lá dentro da Jovem Pan, pelos dinossauros da nossa comunicação, são quase 20 minutos, veja se tem alguma solução colocada. Não, é só dúvida. Dúvida eu tenho também, foi o que eu disse aqui no vídeo. Dúvida eu tenho e não é pouco. Enfim, meus amigos, tamo junto. Quem ficou aqui até o final, vou ficar aqui na live com a galera. Um abraço para vocês aqui do vídeo e
Tamo junto.